Dói tanto que eu não consigo nem orar. Bem-vindas a mais um Pão Diário 365 dias com Deus. Aqui você sempre vai encontrar fé e ciência para edificar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre essa dor aí, aquela que não faz barulho, ela não grita, mas ela te esgota. Dói tanto que ficamos completamente perdidos no que fazer e principalmente sem capacidade nenhuma para orar. Já aconteceu aí? Aqui já. E quando ela chega, a gente até tenta fazer o que sempre fez: orar, levantar, confiar, respirar, mas parece que a alma travou. E aí você pensa: o que está acontecendo de errado comigo? Por que eu não consigo nem falar com Deus? Será que eu estou longe dele? Será que eu perdi minha fé? Mas hoje eu quero te dizer algo com muito amor. Não conseguir orar não significa que Deus te abandonou. Significa que você está ferido demais para conseguir se expressar. E Deus entende esse idioma da dor. Acredite. Um exemplo bíblico real essa fé que sente o peso nos lembra de Jesus no Getsemane. Lembra disso? A Bíblia diz que ele ficou profundamente angustiado e declarou: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Mateus 26, 38. E ali Jesus orou. Mas não foi aquela oração bonita, organizada, forte. Foi a oração de alguém que estava no seu limite. Ele suou como sangue, ele chorou, ele pediu para passar, ele tremia por dentro. Ou seja, até Jesus viveu um tipo de dor que quase não cabe dentro do corpo. Então entenda de uma vez por todas. Tem dias que a oração não é um discurso, é um gemido. Tem dias que a oração não é força, ela é sobrevivência. Ufa! Por que isso acontece? Possíveis motivos para você entender. Vamos unir a fé e a ciência porque Deus cura inteiro, corpo, mente e espírito. Primeiro, exaustão emocional. O cérebro entra em modo de economia. Quando você passa muito tempo aguentando pressão, sobrecarga, medo, conflitos, responsabilidade, solidão, seu corpo não entende isso como uma vida normal. Ele entende como uma ameaça constante. E aí o cérebro entra no modo proteção. Você trava, você apaga, você não sente Deus, você não sente nada. Você não está fria, você está cansada demais para acessar o céu por palavras. É simples e profundo assim. Segundo, talvez, principal motivo, dor traumática. Quando a alma entra em silêncio. Tem dores que não são tristeza, são feridas profundas. E o trauma faz isso, ele rouba a sua voz, sua fé simples, a sua espontaneidade. A oração fica pesada porque ela te coloca diante de Deus e você tem medo do que vai sentir quando abrir o coração. Às vezes você não consegue orar porque orar vai te fazer encarar a realidade e você ainda não tem forças para isso. Pense com carinho. Terceira possibilidade, culpa. A sensação de indignidade. Muita gente não ora porque está ferida, mas acredita que o motivo é: eu falhei, eu pequei, eu não mereço, Deus deve estar decepcionado comigo. E a culpa te prende num lugar perigoso. Você precisa de Deus, mas sente vergonha de chegar perto dele. Só que Deus não te ama pelo seu desempenho, ele te ama porque você é filha. Quarto, talvez possível motivo, raiva escondida. E você tem medo de falar com Deus sobre isso. Muita gente não ora porque está com raiva e não quer admitir. A raiva por ter acontecido, raiva por ter sido injusto, raiva por Deus não ter impedido, raiva por estar cansada de ser forte o tempo todo. E aí você pensa: se eu falar isso, eu vou ofender a Deus. Mas Deus não é frágil. Ele é Pai. Ele prefere uma oração honesta e quebrada do que um silêncio fingindo que está tudo bem. Você está querendo enganar quem? Deus você não engana. Quinto motivo comum, depressão e ansiedade. Oração não some, mas energia sim. A ciência mostra que depressão não é falta de fé, é um estado físico e emocional, onde a motivação desce, o prazer desaparece, a esperança enfraquece e o pensamento fica pesado. E aí até coisas sagradas parecem distantes. Mas olha isso com muito amor. Deus não te mede pelo quanto você consegue fazer em dias difíceis. Ele te sustenta pelo quanto ele é Deus, mesmo quando você está muito, muito, muito fraca. E o
Possíveis coisas que você pode fazer quando não consegue orar. Alguns caminhos práticos para você. Ore com o corpo, não com palavras. Se você não consegue falar, faça isso. Coloque a mão no peito, respira e só diga: Jesus. Pronto. Isso é oração das fortes. Porque oração não começa na boca, ela começa na entrega. Então faça isso com muita sinceridade. Ou pegue uma oração pronta da Bíblia. Quando você não tem forças para criar palavras, use as palavras que Deus já deixou ali. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Eu amo esse. Salmo 34:18. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8:26. Tem várias orações na Bíblia. Chore na presença de Deus sem explicar nada. Tem lágrimas que são sagradas. Deus não te pede performance, Deus te pede presença. Deixa Ele te ver como você está. É assim que Ele te ama. Troque orar muito por se conectar de verdade. Às vezes você só precisa dizer para Deus: Pai, eu não sei como começar. Ou eu estou no meu limite. Eu preciso que o Senhor ore por mim hoje. Isso muda tudo. Literalmente tudo. Então se cuide como alguém que Deus ama. Porque fé também é maturidade. E você precisa desenvolver isso. E se você está sem conseguir orar há muitos dias, se perdeu a vontade de viver e se está se sentindo no fundo, procure ajuda. Converse com alguém, faça terapia, peça suporte para um líder, para alguém que você conheça. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria. Deus também te alcança através de cuidado, certo? E se hoje você só conseguir isso, entrega. Uma dica simples também é escrever em silêncio e depois jogar fora o papel. Ninguém precisa saber o que você escreveu. E algumas perguntinhas para finalizar e você refletir, certo? Primeiro, o que exatamente está doendo dentro de você hoje? Você está em silêncio por falta de fé ou por excesso de peso? E qual parte de você está precisando de acolhimento e não de cobrança? Você tem tentado ser forte sozinho o tempo todo sem permitir ajuda? Você está evitando orar por medo ou porque você também nem sabe exatamente o que está doendo? E qual é o próximo passo pequeno e possível para você hoje? Não para a vida toda, só para hoje. Deus te abençoe, você e sua família, e até amanhã.